Mas afinal de contas, qual que é a diferença entre uma crise de pânico e uma ansiedade? Antes de mais nada, é muito importante nós conceituarmos os dois, porque por mais que uma crise de pânico esteja interligada a uma questão, de características aí frente à ansiedade, de sintomas de ansiedade, elas têm algumas diferenças. Então, antes de mais nada, vamos começar pela definição. Então, se a gente pegar a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo frente a momentos que a gente está passando por estresse, medo, insegurança, então várias outras coisas. Então, normalmente ela tem um fator natural, essa questão da ansiedade, ela é presente em nós e ela é extremamente importante em determinados momentos quando é preciso com que nós trabalhamos em uma carga maior. Então isso quer dizer, você precisa pensar mais rápido, você precisa prever estratégias de situações que podem dar errado lá na frente. Por exemplo, numa viagem isso é extremamente importante. Existem vários fatores importantíssimos aí nessa questão referente à ansiedade, porém, quando ela traz de uma forma mais natural, uma resposta mais natural frente a determinadas situações. Já a crise de pânico é um episódio súbito e muito intenso para a pessoa. A pessoa ela entra numa fase extrema de medo e angústia, com medo de perder o controle, de uma situação, alguma coisa aconteça com ela, enfim. Então são episódios súbitos de um medo muito intenso, de perda de controle, às vezes até mesmo bastante pensamentos negativos, e que isso pode se caracterizar aí como uma questão muito mais de alerta para o nosso sistema, muito mais intensa do que a ansiedade. Existe uma outra diferença também muito importante, que é assim, quando a gente olha para essa questão mais referente à crise de pânico, você percebe que são episódios isolados de momentos em que a pessoa ela tem medo, um medo muito intenso de perder o controle do corpo e que isso traz pensamentos negativos. Diferente da ansiedade, a ansiedade ela é uma coisa mais constante, então normalmente a gente sente uma ansiedade com muito mais frequência aí do que uma crise de pânico. As crises de pânico elas são isoladas e muito intensas, diferente da ansiedade, que é uma coisa mais natural e contínua de nós seres humanos. Outra coisa que às vezes é bem diferente entre ansiedade e uma crise de pânico são os sintomas. Então, diante dessa intensidade dos sintomas, na crise de pânico, a pessoa ela vivencia uma tensão muscular muito forte, dificuldade de respirar, sensação de taquicardia, sudorese, até mesmo vertigem, tontura. Então é uma coisa muito intensa. Na ansiedade, ela depende da intensidade referente aos sintomas. Aí, às vezes, algumas pessoas podem perguntar, mas Eduardo, na ansiedade não pode ter as características de uma crise de pânico? Pode. Por isso que a ansiedade ela é uma questão antecessora ao transtorno de pânico. Isso é muito importante por causa que às vezes a pessoa acaba se confundindo. Então a ansiedade é uma questão natural que todos nós temos e a partir do momento em que existe algumas coisas disfuncionais que vai acontecendo no nosso dia a dia, então situações em que nós atribuímos um significado equivocado, muitas vezes de medo, entre várias outras coisas, ou às vezes a gente está passando por eventos estressores que a gente nunca vivenciou na vida e isso começa a desencadear uma série de sintomas no nosso corpo, na nossa mente, pensamentos negativos, enfim. No geral, uma crise de pânico tem sintomas muito mais intensos referentes a essa questão aí da ansiedade. Uma das coisas também importantes de nós avaliarmos é os gatilhos. Então, gatilhos normalmente são gatilhos ambientais ou internos que influenciam no aparecimento de alguns sintomas, tanto de ansiedade como também de transtorno de pânico. Na ansiedade pode ser desencadeada por pensamentos ou sentimentos de preocupação, estresse, medo, entre várias outras coisas. Diferente de uma crise de pânico. Normalmente é muito difícil a gente prever uma crise de pânico, porque elas acontecem de formas inusitadas. Como por exemplo, a pessoa ela vivencia um estresse muito grande no trabalho, ela vai vivenciar uma crise de pânico em seguida? Não sei. Às vezes ela pode vivenciar no dia seguinte, às vezes ela pode vivenciar no carro, indo para casa, então depende muito. Normalmente é acompanhado por eventos estressores, uma crise de pânico, Então são medos, pensamentos disfuncionais não trabalhados,
e que existem estímulos externos que potencializam esses medos. Então, por exemplo, a pessoa ela tem o medo de perder o controle do corpo, né? de dar um piripaque no corpo e de repente ela não sobreviver. E aí o que acontece é que ela de repente vai para um trabalho ou está num relacionamento onde ela vivencia constantemente estresses contínuos. E aí ela começa a desenvolver alguns sintomas diferentes, como por exemplo, maior taquicardia, pensamentos mais acelerados, às vezes dificuldades de dormir, insônia, tensões musculares no geral. E isso vai fazer com que o corpo dessa pessoa emita uma resposta de alerta. A partir do momento que ela emite uma resposta de alerta, ela ativa todo o sistema de enfrentamento do cérebro, isso é o nosso sistema nervoso simpático, e entra em modo de ação. Então é como se o corpo dessa pessoa, num geral, recebesse uma carga de energia assim extremamente grande. E às vezes, com todos os eventos estressantes, isso pode ser quase que insustentável. E aí a pessoa começa a ter os batimentos do coração mais acelerado, às vezes uma série de sintomas aí extremamente angustiantes e que pode trazer aí consequências bem negativas, principalmente quando relacionados aí a essa questão do transtorno do pânico. Então eu acredito que fica bem claro essa diferença entre ansiedade e crises de pânico. É muito interessante a gente saber sobre isso, por quê? Por causa que isso vai facilitar na busca por ajuda. A partir do momento em que você consegue identificar, nossa, não está tão intenso ao ponto de gerar um transtorno de pânico, uma crise de pânico, né? Mas sim, uma ansiedade, mas ela não está natural, ela já está um pouco mais intensa, então consegue perceber que está na transição entre uma ansiedade, uma crise de pânico, um transtorno de pânico. Eu acho que é muito importante ter essas informações para você buscar ajuda de uma forma bem mais precisa. E uma das estratégias de ajuda que existe é a própria terapia cognitiva comportamental, que é uma estratégia no qual, quando a pessoa está vivenciando tanto uma questão de uma ansiedade disfuncional, como também um transtorno de pânico, é importante, primeira coisa, entender o funcionamento dessa pessoa. E o que quer dizer isso? O funcionamento geral do corpo. Cérebro, corpo, como eles estão correlacionados, qual a informação que está mandando para o cérebro que está gerando essas respostas no corpo, bem como antecessores, o que aconteceu antes, né? Qual que é a história de vida dessa pessoa, para correlacionar a essas questões dos sintomas em relação ao transtorno do pânico. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha de uma forma bem estruturada em relação a isso, principalmente relacionados a essas questões referentes a transtorno ou crises de pânico, bem como uma estruturação de forma mais funcional, isso é, promovendo melhor qualidade de vida para as pessoas que passam por essa questão do transtorno do pânico. Então, quando é bem estruturado, todas essas questões de técnicas, de averiguar essa questão referente ao passado, de trabalhar de forma bem mais estruturada na resolução de casos, eu acredito que o resultado aí sobre a pessoa, né, como é que ela lida com essa questão do transtorno do pânico, tende a ser bem funcional de acordo aí com essa estruturação cognitiva. Beleza? Show! A gente se vê no próximo vídeo. Beijão do seu coração!